Sua obra espalhou-se pela Europa, acelerando a revolução científica que deixou Aristóteles para trás. A Igreja Católica só retratou-se em 1992, quando o Papa João Paulo II lamentou o tratamento dispensado ao grande astrônomo italiano. Galileu passou seus últimos anos morando aqui, nessas colinas, em Florença. Ele não foi o inventor do telescópio, mas foi o primeiro a ter a ideia de apontar um para os céus. E o que ele viu mudou para sempre a nossa concepção do universo. Poeira das estrelas, refazendo os passos dos grandes cientistas na busca pela origem do universo e da vida. A bela capital da República Tcheca. Contra todas as expectativas, aqui aconteceu um encontro que mudou a história da astronomia. Duas cabeças que pensavam de maneira bem diferente acabaram provando que o modelo do cosmos proposto por Copérnico estava certo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim o contrário. Em 1600, o maior astrônomo da Europa, um príncipe dinamarquês, convidou um jovem alemão brilhante para ser seu assistente. O príncipe queria a ajuda dele para provar de uma vez por todas que a Terra era o centro do cosmos. Mas como vocês vão ver, essa história tem um fim muito diferente. O príncipe se chamava Tycho Brahe. Ele ocupava o cargo de astrônomo imperial aqui, no castelo de Benátky, nos arredores de Praga. Brahe era um homem de personalidade difícil e aparência assustadora. Num duelo, havia perdido parte do nariz e usava uma prótese de metal. Assim como os gregos antigos e a Igreja Católica, Brahe acreditava no modelo geocêntrico. Geo quer dizer terra e cêntrico, centro, ou seja, que a Terra era o centro do universo. E ele queria provar que não se tratava apenas de uma crença, e sim a verdade absoluta. Brahe dispunha de meios para isso. Afinal, como o maior astrônomo da Europa, havia medido com precisão inédita para a época as posições dos planetas no céu noturno. Mas ele precisava de um arquiteto, alguém que soubesse matemática suficiente para transformar seus dados num novo modelo do cosmos. Também não ajudava o fato de Brahe dedicar tempo demais às festas e à bebida. Foi quando entrou em cena o jovem astrônomo alemão, Johannes Kepler. Uma espécie de Woody Allen da ciência. Corpo franzino, tímido e neurótico, Kepler fugia de uma história de vida tumultuada. A mãe dele havia sido acusada de bruxaria, e o pai era um mercenário de reputação duvidosa, que havia abandonado a família. Numa Europa dividida por conflitos entre católicos e protestantes, Kepler havia sido expulso da cidade onde morava na Áustria. Em Praga, ele procurava não só a proteção que as muralhas do castelo de um príncipe podiam oferecer. Ele queria encontrar nos céus a ordem que não via na terra. Essa harmonia dos céus que Kepler enxergava era o oposto do que acreditava o príncipe. Para o jovem astrônomo, o modelo heliocêntrico de Copérnico é que era o certo. Em grego, Hélios quer dizer Sol, o Sol no centro. Portanto, a Terra é que gira em torno do Sol. Dois astrônomos talentosos com dois objetivos tão diferentes. A convivência de Brahe e Kepler não foi fácil. Os dois brigaram como gato e rato.
mas foi dessa relação tempestuosa que começou aqui nesse castelo que nasceu toda uma nova astronomia. No início, Brahe tentou dificultar o trabalho de Kepler. Impedia o acesso do jovem discípulo ao que ele mais queria, os dados astronômicos tão preciosos. Aos poucos, Kepler foi ganhando a confiança do chefe, mas a convivência dos dois durou apenas 18 meses. Um dia, Tycho é convidado para jantar na casa de um barão. Como sempre, ele bebeu demais, a ponto de se intoxicar seriamente. No seu leito de morte, ele implora então a Kepler: por favor, não me deixe ter vivido em vão. 2 dias após a morte de Tycho, Kepler é nomeado o novo astrônomo imperial. O plebeu alemão vira então o astrônomo mais importante da Europa. Na igreja de Tin, no centro de Praga, está enterrado Tycho Brahe. No túmulo não falta nem um nariz metálico. Nos anos seguintes, início do século XVII, Kepler honra o pedido feito por Brahe em seu leito de morte. Ele usa os dados astronômicos do príncipe com brilhantismo e finalmente desvenda o mistério das órbitas dos planetas em torno do Sol. Essa aqui é uma edição original de 1619 da obra máxima de Kepler, que ele chamou de A Harmonia do Mundo. Ele usou a palavra harmonia porque, para ele, os planetas giravam em torno do Sol de forma harmônica, feito na música. Aqui também a gente pode ver um diagrama em que tem o Sol no centro e os planetas girando em torno dele em órbitas elípticas. Quase 100 anos depois de iniciada uma revolução na astronomia, Kepler levava o trabalho de Copérnico a um novo patamar, descrevendo com precisão o balé dos planetas em torno do Sol. Eles não giravam em círculos, e sim em elipses, órbitas ovais precisas. O trabalho de Kepler é corajoso e pioneiro, não só por mostrar que Copérnico estava certo ao afirmar que o Sol era o centro do sistema solar, mas também por ele ter sido o primeiro a sugerir que uma força vinda do Sol era responsável pelo movimento dos planetas, algo que o Newton mais tarde foi usar. É por isso que Kepler é considerado o primeiro astrofísico, o primeiro a trazer a física para a astronomia. E é por isso também que ele é, para mim, um dos personagens mais importantes na história da ciência. Brahe e Kepler, assim como o italiano Galileu Galilei, foram gigantes da ciência. Décadas depois, um gênio inglês de temperamento difícil chegaria para promover uma revolução definitiva na astronomia. Ele resumiu numa frase a importância dos mestres Kepler, Brahe, Galileu e tantos outros. Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Trinity College, uma das muitas faculdades que integram a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Aqui, em 1661, chegou um estudante de 19 anos com um raro talento para matemática chamado Isaac Newton. Assim como Kepler, Newton vinha de uma história familiar complicada. Ele nasceu prematuro, órfão de pai e foi abandonado pela mãe quando tinha 3 anos. Ele jamais se casou e muitos biógrafos afirmam que Newton morreu virgem.
Aqui, na reitoria do Trinity College, encontramos o homem que ocupa hoje o cargo mais importante da astronomia britânica. Sir Martin Rees, o astrônomo real. As a personality, he was extremely unattractive. Sir Martin nos conta que Newton tinha uma personalidade nada cativante. Era uma figura solitária, vingativa e reagia mal às críticas, principalmente quando vinham de outros cientistas. Mas ele não mede palavras na hora de definir o lugar de Newton entre as grandes cabeças da humanidade. Newton, I think, was really the greatest scientific intellect. Na minha opinião, diz ele, Newton foi o grande intelectual da ciência nos últimos 1000 anos. Isaac Newton foi talvez o cientista mais importante de todos os tempos. O interessante é que ele nasceu no mesmo ano da morte de Galileu. Foi como se um tivesse passado a coroa para o outro. O grande mérito do Newton foi ter explicado a física do nosso dia a dia. Para ele, tudo no universo era uma consequência de ação de forças. Você é capaz de já ter ouvido falar na história de que uma maçã caiu na cabeça de Newton enquanto ele tirava um cochilo debaixo de uma árvore. Se a história é verdadeira, não importa. O fato é que Newton concluiu que se a maçã cai no chão é porque existe algo que a puxa para baixo, uma força. Na Grécia Antiga, quase 2000 anos antes de Newton, o filósofo Aristóteles dizia que pesos diferentes caem com velocidades diferentes. Segundo esse raciocínio errado, uma maçã pequena cairia mais devagar que uma maçã grande. 70 anos antes de Newton, Galileu Galilei já havia demonstrado, numa experiência realizada na Torre de Pisa, na Itália, que dois objetos, quando jogados de uma certa altura, caem ao mesmo tempo, independentemente do peso. Aristóteles estava errado. Galileu e Newton, na verdade, estavam falando da mesma coisa, de uma força. A força que faz a maçã atingir a cabeça de Newton é a mesma que faz com que o elefante e a formiguinha caiam ao mesmo tempo da Torre de Pisa. Uma força que age de maneira igual sobre todos os objetos. Mas isso, claro, desde que não haja resistência do ar. Uma folha de papel, na ausência de ar, cai com a mesma velocidade de um tijolo. Antes de Newton, ninguém havia conseguido explicar exatamente esse fenômeno da física, nem mesmo Galileu. Essa força que age sobre tudo e sobre todos, disse Newton, era a gravidade. Sem ela, todos nós escaparíamos flutuando espaço afora. Mas não bastava explicar. Em ciência, é preciso provar. Para provar que a gravidade existia, Newton inventou sozinho toda uma nova matemática, o cálculo diferencial e integral. Tudo isso com apenas 24 anos de idade. Mas Newton não parou por aí. Numa sacada genial, Newton juntou a física de Kepler com a física de Galileu. Ele mostrou que a mesma força que faz uma maçã cair no chão faz a Lua girar em torno da Terra e os planetas girarem em torno do Sol. No capítulo passado, nós também mostramos aqui que o alemão Johannes Kepler desvendou o movimento dos planetas em torno do Sol. O grande feito de Newton foi demonstrar matematicamente que a gravidade que faz objetos caírem é a mesma que faz os planetas girarem em torno do Sol, ou a Lua girar em torno da Terra. Assim na Terra como no céu. Essa é a famosa lei da gravitação universal. As forças que um piloto sente dentro de um carro quando acelera ou numa curva, a física do nosso dia a dia, tudo isso foi explicado por esse gênio. Depois de Newton, um cientista não podia mais se limitar a descrever um fenômeno da natureza. Era preciso explicá-lo matematicamente e confirmá-lo por meio de uma experiência. Esse foi o início da Idade da Razão, o Iluminismo.
Não foi à toa que o poeta inglês Alexander Pope escreveu: a natureza e suas leis escondiam-se na escuridão. Deus disse: faça-se Newton, e tudo se iluminou. Além de físico e matemático brilhante, Newton também era muito habilidoso na construção de objetos e ferramentas. O telescópio, invenção do início daquele século XVII, se tornou muito mais potente graças às inovações propostas por ele.